Estou com 21% de gordura e ano passado eu estava com 15% de gordura antes de fazer a lipo. Isso mesmo. Menina, mas bora lá recalcular. Pronto. Antes de eu fazer a lipo no ano passado, que fiz em outubro, eu estava com 15% de gordura. Realmente eu estava bem definida, o abdômen estava bem trincado. E eu resolvi que eu queria fazer enxerto no meu bumbum. Eu tava com 15% de gordura, então, tipo assim, tinha pouca porcentagem de gordura. Então, eu tentei ainda engordar um pouco mais, pra eu conseguir ter mais gordura, pra ser tirado. Eu saí do 69 pro 71, ganhei 2 quilos, né? Mas, enfim, então, fiz o enxerto, porque eu queria o enxerto, não era nada, eu queria o enxerto. Fiz o enxerto. Logo após o enxerto, eu fiz a minha cirurgia em outubro, quando foi em dezembro, eu fui pra Nutri e eu tava com não tinha ganhado ainda tanto volume, que eu ainda tava usando 5, eu tava magrinha. Eu tava só com 103 de glúteo. Quando eu fui em abril, eu já tava com 108 de glúteo. Então, quer dizer que ele deu uma bela desenvolvida lá pra abril. E aí, quando foi agora em julho, vocês sabem que fiz minha abdominoplastia novamente, porque foi reparo, fiz peito, já reparei também a abdominoplastia. Então, parei de malhar 2 meses, só tô praticamente há 1 mês treinando, tá? E ainda não pego o peso que eu pegava antes, mas enfim, só pra contextualizar. E o que é que acontece? Eu, comparando o IMC do ano passado pra cá, eu ganhei 6% de gordura. E eu lembro quando ela falou isso no consultório, eu, tipo, mas amiga, eu tava com 15%, o que que tá acontecendo? Eu não tô tão gorda assim, minha barriga tá inchada, mas não tem pele, né? Até porque a gente tirou. O que que tá acontecendo e tudo mais? Ela disse, olha, dá pra perceber que você perdeu bastante densidade de músculo. Então, tipo assim, é como se tivesse feito ali uma pequena troca. Enquanto você tava nesse pós, até porque nitidamente nas minhas costas dá pra ver que eu não tenho mais tanta marcação. Porque eu estou apenas com 3 meses de peito, gente. Então ainda tenho um certo receio de pegar peso na parte de superiores. Então eu tô treinando bem fofo, não vou nem mentir, perna ainda vai. Mas braço eu tô treinando bem fofo. E ela disse que provavelmente pode ter feito uma recomposição. Só que aí, se atentem, tá? Foi 6%. Aí ela falou, Samile, na verdade, olhando as tuas medidas, o que mudou foi pouquíssimas coisas. Tipo assim, as tuas pregas daqui aumentou 1 centímetrozinho, que isso é muito fácil de resolver com a alimentação. A gente vai fazer uma intercalação de dieta low carb e dieta com carboidrato. Mas isso é muito fácil de resolver. Não foi tanto assim. As tuas medidas, elas estão praticamente iguais. Tipo, tu ganhou percentual, mas tuas medidas estão iguais. Tipo, a cintura eu tava com 71. Agora que eu estou com 6% a mais, eu tô com 72,2 centímetros. Tipo, ganhei 1 centímetro. Nessa parte de baixo eu ganhei 4 centímetros, mas é porque aqui teve o corte da abdominoplastia, então é super normal. Mas de resto, o braço, o peito, tudo, tipo, tá a mesma medida. Só que eu ganhei 6% a mais. E eu tava tentando entender, cara, o que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô errando? O que é que tá acontecendo? Na verdade, a porcentagem de gordura que tá constando agora é a porcentagem do enxerto, gata. E eu, gente, eu tava quebrando cabeça. Eu fiquei, desde que eu tinha ido lá pra nutricionista, que eu tava louca, quebrando cabeça, tentando entender o que é que tinha acontecido. Porque eu estava com a alimentação muito boa, inclusive até melhor do que ano passado. Porque de manhã eu não como carboidrato industrializado. No caso, eu como 3 ovos cozidos com frutas. Então, eu substituo o carboidrato, né, industrializado por frutas. No máximo, às vezes de tarde é que eu como um carboidrato industrializado. E, no caso, no almoço, arroz. Mas, assim, a minha alimentação estava muito boa. Inclusive, muito boa comparada ao ano passado. E eu não consegui entender, gente. Eu fiquei, ó, fazia tempo que eu tava quebrando cabeça. Aí foi que eu vim perceber. Aí já falei também que meu treino não tava funcionando. Falei pro Henrique que eu ia mandar trocar. Porque, trocar, assim, a ordem, né? Tipo, eu treino glúteo 2 vezes na semana. Então, eu treino de segunda braço, terça glúteo, quarta quadríceps, 1 dia seguido de perna. Aí, quinta, ombro e tríceps, sexta, posterior e sábado, glúteo novamente. Então, eu encaixei o glúteo eu consegui encaixar o glúteo 2 vezes na semana. Eu comecei a dizer pro Henrique que eu ia trocar, que não tava dando certo. E fui olhar de novo a tabela dos centímetros. Só que, justamente, eu só tava me atentando essa porcentagem de 15% para 21%. Aí, eu fui olhar as medidas. E realmente não tinha muita diferença. E a diferença estava no meu glúteo, porque eu saí de um glúteo de 108 para 113. Gente, vocês conseguem? Tipo, porque pra quem é maromba, sabe que geralmente a gente estagna no 101, 102. Gente, ganhar centímetros de bunda é muito difícil. Porque, na verdade, quanto mais você treina, mais ele atrofia. E o glúteo mesmo, ele não é grande, entendeu? Então, assim, a minha dieta que tá balanceada entre mais proteína, carboidrato, mas mais carboidrato natural, que é fruta,
Na verdade, tá dando efeito, porque eu não ganhei barriga, mas tô ganhando perna e bunda. Vocês conseguem entender? E também a porcentagem do enxerto. Então, o que eu entendi foi que... só que eu não expressei lá no consultório pra ela... que eu fiquei preocupada com esse aumento, né? Eu, tipo, tá, tudo bem. Era pra eu ter perguntado a ela, que provavelmente ela tinha me explicado isso. Que justamente essa porcentagem, ela tá mais associada ao enxerto do que ao meu corpo em si, entendeu? Porque, ó, eu acumulo bastante aqui, mas eu limpei. Gente, se eu puxar aqui, é porque não dá pra ver. Se eu puxar aqui, vocês veem a minha costela, entendeu? Não tem muita gordura, não tem muita coisa. Então, a porcentagem que aumentou foi essa. Só que eu tava quebrando cabeça louca, eu já ia começar a fazer dieta louca de novo. Porque na minha cabeça, eu estava engordando, mas na verdade não é. Então, por isso que é bom, gente, apesar de eu ter uma intimidade muito grande com a minha nutri, gente, a gente conversa horrores. Só que eu, na hora, me assustei, porque eu nunca tive 21% de gordura. Eu já tive 13, 15, 16, 18, mas eu nunca cheguei a 20%. Então, assim, em 2 anos que a gente, quase 2 anos que a gente tá com ela, eu nunca tive essa porcentagem de gordura. Então, eu fiquei assustada quando ela me falou. Só que, na verdade, foi por essa questão, entendeu? Talvez se eu não tivesse feito o enxerto, eu estaria com 14% ou com 13%, enfim. Porque eu diminuí, né, algumas coisas na alimentação, não muito, porque eu não quero perder tudo. Mas a questão da gordura que eu enxertei, que inclusive ela mesma falou, né? Que quando a pessoa quer perder, é uma das últimas a perder depois que você enxerta, porque é uma coisa que foi aplicada ali, né? Se você não perder nos primeiros meses, amiga, dificilmente você perde. Quando você engorda, ela vai engordando junto. Mas é isso que eu quero, tá? Eu não me arrependo de ter feito o meu glúteo. Porque eu acho ele muito bonitinho, ele ficou super harmônico. Nem dá pra perceber muito que o enxerto não ficou desproporcional com a minha coxa, com o meu corpo, ó. Você consegue ver? Que ele fica todo uniforme, ó. O glúteo, coxa, tudo. Então ficou muito uniforme. Então não me arrependo. Aí descobri o porquê que a minha porcentagem aumentou. Apesar de que eu sou uma pessoa também volumosa, tá, gente? Ó, eu não gosto de ficar muito sequinha e muito slim. Eu já gosto, né, de estar mais cavalona. Só que agora mesmo a gente vai focar em quê? Dar uma definida, mas não tanto. Eu fui pra lá, mas eu não quero perder muito, porque eu não gosto de ficar muito magra. Eu não gosto de ter um trauma. Eu passei minha vida quase toda muito magra. Portanto, que hoje em dia eu peso 72 quilos. Eu pesava 50, normalmente, né? Eu pesava tipo 56, 57, durante muito tempo. Então, assim, eu tenho um trauma, não quero ficar muito magra. E a gente vai fazer uma dieta nova que é alternar dias de low carb. Exemplo, no dia de braço, que eu não preciso de tanta força assim, eu coloco carboidrato baixo. E foco mais nas proteínas. E nos dias de perna, eu já foco mais no carboidrato, que é pra me ter força. Inclusive, vou até olhar se ela atualizou a tabela, porque como eu fazer glúteo hoje seria o dia de mais carboidrato. Aí elas que eu tenho que preparar pra comer logo uns 3 pão. Tu imagina, a bicha já tá com... Nossa, já tá com bem uns 4 meses que eu tô comendo só ovo de manhã. Eu vou ficar estourando, meu irmão. Mas, enfim, é os sacrifícios de você tentar ser uma grande gostosa. Mas meu corpo tá maravilhoso, gente. Ó, apesar de eu ter me assustado com a porcentagem, eu está